Bom dia, paz seja convosco. Vamos tentar falar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para que a gente possa passar para a igreja, né? Gostaria que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês, lá no livro de Abacuque, capítulo 3, Velho Testamento. Capítulo 3, versos 17 em diante. Estão comigo? Vamos lá? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés os das servas, e fará andar sobre as minhas alturas. Eu olho para esse texto aqui de Abacuque, e eu começo a pensar um pouco no que a gente vive hoje, né? No que a gente vive como igreja do Senhor. Nossos princípios, nossos conceitos com relação ao reino de Deus, ele tem sido transgredido, né? A gente não tem caminhado com o princípio da palavra, talvez na nossa caminhada. A igreja contemporânea, ela tem trazido hoje um evangelho que é um evangelho que deixa as pessoas bastante melindrosas. E quando nós passamos por uma dificuldade, quando nós passamos por uma situação que a gente não está acostumado a passar, o que acontece? Nós nos ferimos. Abre dentro de nós uma brecha, abre feridas. Algumas pessoas ficam amarguradas, porque as coisas não saem como elas gostariam que saísse. Porque o caminhar com Deus não é da maneira que ela esperava que fosse esse caminhar com Deus. E é muito fácil nós encontrarmos no meio da igreja pessoas feridas, pessoas amarguradas, pessoas de coração duro, pessoas de semblante fechado, por não entender o processo de Cristo nas nossas vidas, por não entender o processo de Deus em nós. Gente, não precisa muita coisa para que as pessoas se sintam feridas e amarguradas. Talvez uma palavra mal colocada, talvez uma situação pequena, mas não resolvida, deixam nós, filhos de Deus, nessas condições. E a igreja vem caminhando nesse processo a vida toda, ou há muito tempo, há muitos anos. Porque nós pregamos um
um evangelho de muita facilidade, onde tudo que você quer, você vai ter. Tudo que você precisa, Deus vai te dar. Eu acredito muito nisso. Eu acredito nisso. Eu prego sobre isso. Mas eu vejo também a gente passando por um entendimento aonde assim, Senhor, se o Senhor não fizer aquilo que eu preciso, se o Senhor não me der aquilo que eu estou buscando, infelizmente eu vou deixar do Senhor. Eu vou caminhar segundo as minhas próprias forças. Eu vou caminhar segundo a direção do meu coração. E todas as vezes que nós caminhamos segundo a nossa força, segundo a direção do nosso coração, as coisas não terminam bem. O pastor até pregou quinta-feira e no meio da palavra dele, ele falou algo que eu gosto muito de aplicar isso, né? Não importa como que as coisas vão começar, mas importa sim como as coisas irão terminar. E às vezes nós estamos no processo de Deus na nossa vida e nós não estamos conseguindo entender esse processo de Deus em nós. Quando as coisas não estão caminhando conforme a minha vontade, quando as coisas não estão caminhando conforme aquilo que eu busco, conforme aquilo que eu desejo, é mais fácil eu abandonar. Como diz aí fora, né? É mais fácil eu espirrar, eu espanar, né? Eu vou seguir o meu caminho. Porque nós estamos esperando de Deus que Deus nos traga aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou precisando. E se isso demora, e se isso não acontece, acabou a minha fé, acabou a minha vida em Jesus, acabou tudo que eu estava caminhando, com tudo que eu estava andando. Mas aqui em Abacuque, ele traz algo assim que move tudo isso que a gente está falando. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê fruto, que a figueira não dê fruto, ainda que as vacas dos currais não estejam mais lá, aonde a vinde não dê mais a uva, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu continuarei com Ele. Todavia eu seguirei ao meu Jesus, ao meu Senhor. E a proposta do que eu gostaria de trazer para nós essa manhã não importa o que está acontecendo na nossa vida, não importa se nós temos tudo aquilo que nós estamos buscando em Deus, não importa se as coisas estão acontecendo da forma que eu gostaria que acontecesse. Talvez as coisas não estejam caminhando bem, talvez as coisas não estejam bem ajustadas, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia Ele é o meu Deus, e Ele não vai deixar de ser o meu Deus. Passamos por momentos difíceis, passamos por situações, são situações que às vezes nós olhamos e pensamos, como que eu vou passar por isso? Eu não vou conseguir, não vai dar para mim. Mas aí você olha para o alto, e lá no Salmo 121 fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
O socorro vem do Senhor. Então, assim, mesmo que as coisas na sua vida, meu querido, minha querida, não esteja bem como você gostaria que estivesse, Abacuque diz: todavia eu me alegrarei. Então, eu gostaria de que nós entendêssemos essa manhã que nós não servimos Jesus, nós não servimos ao Senhor por aquilo que nós temos, ou por aquilo que nós vamos ter dele, mas sim por aquilo que ele é, dando ou não dando tudo aquilo que nós estamos buscando dele. Agora, podemos ser abençoados? Com certeza, vamos ser abençoados. Eu e a Isa estamos passando por um momento bem interessante na nossa vida. Nós estamos experimentando de Deus algo sobrenatural que nós não deixaríamos de servir Jesus se isso não acontecesse na nossa vida. Nós estamos construindo a nossa casa, né? E quando nós iniciamos, nós achávamos assim, a gente vai conseguir começar e vai conseguir terminar ela. Mas nem tudo é como a gente pensa, nem tudo é como a gente quer. A gente olha para o valor e acha assim, esse valor vai dar. Você que está construindo, você que já construiu, você que vai construir, sabe como que funciona. As coisas não aconteceram como a gente pensava que ia acontecer. Chegou numa altura, o dinheiro estava acabando. E à noite, a gente ora junto, a gente começava a orar assim: Senhor, nós estamos precisando de algumas coisas. E até colocava para Deus aquilo que nós estávamos precisando. Eu achava bem interessante que essa resposta vinha automaticamente no outro dia. Alguém vinha e falava assim: Sérgio, eu gostaria de contribuir na construção da casa de vocês. O que você está precisando? Eu não sou uma pessoa de dizer assim, eu estou precisando disso, daquilo. Eu falava, ora a Deus aí, meu, que Deus. E essa pessoa vinha e nos dava isso. Da mesma forma, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e assim foi. Eu nunca pedi nada para ninguém. E eu nunca vou pedir nada para ninguém. Mas Deus moveu o coração de algumas pessoas, fizeram com que a nossa casa vai poder ser concluída. Vamos poder terminar ela. Agora, e se Deus não fizesse? E se eu tivesse que parar minha construção? Agora não deu o dinheiro, nós vamos ter que parar, esperar, juntar um pouco de dinheiro novamente para dar sequência nessa casa. Será que a nossa fé em Jesus mudaria? Eu tenho a convicção no Deus que eu sirvo e não mudaria a minha fé nele. Não mudaria a minha condição de filho dele. Não mudaria nada na minha vida com Deus se eu tivesse que parar com a minha construção. Se eu tivesse que deixar ela por um tempo, aguardando, conseguir juntar dinheiro para que a gente pudesse continuar. Não mudaria. Deus continuaria sendo o mesmo. Jesus continuaria sendo o meu Salvador. Mas as coisas acontecem. E a gente louva a Deus por isso, a gente glorifica a Deus por isso. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte nessa manhã.
se as coisas não estão ajustadas na sua vida como você gostaria que estivesse, não desista do Senhor. Não abandone o Senhor. Continua com Ele, caminha com Ele. Vale a pena a gente continuar vivendo com Deus, vivendo com Jesus, nas adversidades. Nós não podemos seguir um Deus, nós não podemos seguir um Jesus que só vai nos trazer coisas boas. Nos momentos que nós estamos precisando, Ele vai nos socorrer imediatamente. Eu até esses dias estava ouvindo uma palavra. No começo não achei muito sentido no que o pregador estava falando. Depois eu fui entender qual que era o processo da pregação dele. Ele dizia assim: Deus, o Senhor Jesus, nunca faz um milagre por completo. Gente, eu fiquei ouvindo aquilo e fiquei meio pensativo, né? Ele sempre faz um milagre e deixa algo por acontecer. E daí eu fiquei pensando, ouvindo aquela pregação. A princípio achei, cara, está falando heresia. Mas depois ele concluiu e falou assim: ele não curou o cego, ele não fez o aleijado andar. Mas essas pessoas morreram. Ele não ressuscitou Lázaro, mas Lázaro não viveu eternamente. Lázaro morreu. Então, na nossa vida é assim, queridos. Deus tem momentos na nossa vida que Deus vai trabalhar e vai nos trazer coisas que nós estamos buscando nele. Ele vai acrescentar na vida coisas que nós estamos buscando nele. Vai ter momentos que nós vamos para Deus e nós não vamos nem ter resposta de Deus. E talvez aquilo que Ele vai fazer na nossa vida são coisas temporárias. Não são coisas duradouras. E a gente também tem que entender isso. E a gente vai ter que viver isso. A igreja do Senhor tem que deixar de ser uma igreja movida por aquilo que Deus nos dá. Mas a igreja do Senhor tem que viver e ser movida por aquilo que Ele é em nós. Por aquilo que Ele já conquistou lá na cruz do Calvário. E nós somos frutos dessa morte de cruz. Nós já somos vencedores. Nós já ganhamos no reino de Deus. As coisas que vão acontecer aqui nessa terra são consequências da bondade de Deus. Nem é do nosso merecimento, mas da bondade dele. Agora, o que nos interessa de fato é quem nós somos em Cristo. Quem Ele é para nós. A partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a viver uma vida condicionada de filho. E filho tem tudo o que ele quer na hora que ele quer? Não. Nós que somos pais, eu já avô, né? Nós não damos tudo que o nosso filho quer e na hora que ele quer. Nós damos sim para ele na hora que ele necessita e na hora que nós entendemos de fazer aquilo. E nosso Pai Celeste é a mesma coisa. Nosso Pai do céu é a mesma coisa. Ele nos dá conforme a coração dele
conforme a hora que Ele acha que Ele deve nos dar e conforme a nossa necessidade. Então, mesmo que as coisas não caminhem conforme aquilo que nós estamos esperando, falamos como o Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor. Mesmo que as coisas não estão caminhando conforme a minha vontade, todavia eu me alegrarei no Senhor. Mesmo que as coisas estão ruins, estão muito ruins, todavia me alegrarei no Senhor. Todavia me alegrarei no Senhor. Eu me lembro quando meu pai faleceu, eu fui visitá-lo no hospital, e ele estava passando por um momento ele estava vivendo os últimos momentos dele aqui na Terra. E eu tentei conversar com ele, e ele não conseguia falar numa altura onde fosse audível, que eu pudesse ouvir ele, mas eu me lembro que ele falou para mim que ele me amava, né? E naquela tarde eu tomei uma decisão. Meu pai já fazia quase 3 meses que estava num processo de doença, estava na cama de um acidente que ele tinha sofrido. E eu saí do quarto onde ele estava, eu busquei um lugar num canto do hospital, e eu orei assim: Senhor, faça a sua vontade naquilo que o Senhor tem com meu pai. Eu entrego ele para o Senhor. Minha vontade seria que ele retornasse para casa e bem. Mas, Senhor, eu estou entendendo o seu propósito na vida dele. E eu não vou eu não vou impedir esse propósito que o Senhor tem de levar meu pai contigo. E eu orei, fiz essa oração e falei: se depender de mim, Senhor, o Senhor pode levar meu pai. É uma oração que não é fácil de fazer. É uma oração que não é uma oração, eu digo assim, nossa, foi muito tranquilo para mim. Não. Eu fiz essa oração chorando, eu fiz essa oração com o coração apertado, mas eu fiz essa oração entendendo que eu precisava liberar meu pai para o Senhor. Era aquilo que eu queria? Não era aquilo que eu queria. Mas eu abandonei o Senhor por isso? Não. Não abandonei. Continuei servindo ao Senhor, continuei caminhando com o Senhor, continuei vivendo junto com Ele, e estou até hoje caminhando no mesmo caminho. Quando minha mãe faleceu, eu conto só tragédia, né? Quando minha mãe faleceu, estava eu e a Sônia, a Tata, na casa dela, e minha mãe estava lá. Nós estávamos juntos, de repente minha mãe faleceu, né? Morreu na nossa frente, nós estávamos juntos. E eu poderia também ali me revoltar com o Senhor. Eu poderia falar: Deus, a minha mãe estava bem até agora e de repente o Senhor levou ela, o Senhor... Não, também foi outro momento que foi difícil para nós como filhos, mas todos nós entendemos, essa é a vontade de Deus para a vida dela. Essa é a vontade de Deus para a nossa família.
E quando nós entendemos isso, querido, fica muito mais fácil da gente caminhar com o Senhor. Fica muito mais fácil da gente viver esses momentos de adversidade nas nossas vidas. Então, nessa manhã, eu queria deixar para vocês essa palavra para você refletir. As coisas estão bem? Aleluia, glória a Deus. Estamos sorrindo, estamos felizes. As coisas não estão bem? Todavia me alegrarei no Senhor. As coisas estão fluindo como eu gostaria que estivesse fluindo. Amém, glória a Deus. As coisas não estão fluindo como eu gostaria que estivesse fluindo. Todavia me alegrarei no Senhor. Amém? Então, eu gostaria de orar nessa manhã juntos. Eu gostaria que você colocasse para o Senhor alguma situação que você carrega na sua vida, e você não consegue entregar essa situação para Deus. Algo que você carrega dentro de você, que você fala assim: Deus, eu não vou te entregar isso. Eu não vou deixar que a sua vontade se cumpra. Mas eu gostaria que você orasse, entregasse aquilo que está dentro de você e que você entende de entregar para o Senhor. E diga assim: Senhor, todavia me alegrarei em Ti. Todavia me alegrarei no Senhor. Podemos orar? Senhor, essa manhã nós